Fala aí, torcedor do nosso canal Total Futebol, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal. E nesse vídeo aí para falar da insistência do Flamengo na contratação do Caio Jorge. Mas o Flamengo precisa entender que o Cruzeiro não precisa de dinheiro. É isso que o Flamengo tem que entender. O Flamengo tá achando que ele vai ali, oferece 25 milhões de euros e o Cruzeiro vai vender porque tá precisando de dinheiro. Não. Hoje, o Cruzeiro como SAF, o Pedrinho tem mais dinheiro que o Flamengo. Então o Flamengo não acha que vai ser fácil tirar assim o Caio Jorge, que não vai não. O Cruzeiro já falou lá, o Pedrinho já falou, menos de 50 milhões de euros ele não sai. Vamos trazer aí o Zupac, o Pascoal falando aí no debate, mas antes quero trazer aqui as promoções e ofertas de hoje do Mercado Livre, pois o YouTube está em parceria aí com o Mercado Livre, tá aí alguns produtos do Cruzeiro que eu vou deixar abaixo do vídeo, mas não somente do Cruzeiro. No Mercado Livre você encontra qualquer produto. Entra aqui no link na descrição, nos produtos abaixo, após o debate, e aí você pode pesquisar qualquer produto que você vai encontrar no Mercado Livre, e você adquirindo qualquer produto, você vai estar ajudando aqui o nosso canal. Olha essa camisa polo aí, R$ 38,00. Tá barato demais. E você que já é acostumado a comprar no Mercado Livre, sempre que comprar, compra aqui pelo nosso canal, vai estar ajudando. Vamos aí para o debate e logo depois eu volto atualizando os jogos de hoje. Da dupla Fla-Flu, também do outro lado do Fluminense, porque acertou a contratação do Guilherme Arana, vai ser um dos destaques. E o Fábio, o menino Fábio, vai jogar pelo menos até 47 Aquele anos. garoto? É. Aquele garotinho? E pega, hein? 2 anos mais de contrato Ele com o Fábio. vai acabar com 47 anos. Por enquanto, se não fizer novos contratos, né? Bom, mas para começar, vamos o vice-presidente do Cruzeiro, o Pedro Júnior, não é isso? Pedro Júnior. Ele falou sobre essa possibilidade de negócio do Flamengo contratar o Caio Jorge, o KJ. Recebemos 2 ofertas do Flamengo. A gente entende que, neste momento, os valores são relativamente baixos pelo que a gente prospecta para o Caio Jorge e o que ele representa para o clube. Artilheiro do Campeonato Brasileiro, artilheiro da Copa do Brasil, um jogador de alto nível, jovem, e continua em entrevista à Rádio Itatiaia, que a gente reproduz. São valores muito abaixo do que o Cruzeiro prospecta. A gente não vai vender jogador para nenhum clube a qualquer custo. Hoje a gente pode dizer que a gente não depende da venda de jogadores para manter o clube. É um fato que tranquiliza a comissão técnica. A manutenção de nosso elenco para 2026 foi um dos pedidos do Tite. E aí, a informação que chega é que quer pagar a multa, tá aí. Esses Não, são a multa é 50 impossível milhões. de pagar. Oi? A multa real é impossível de pagar. 50 milhões? Não, a multa é muito mais de 100. O negócio está sendo conversado a 50 milhões. Eu achei que a multa fosse 50. Não, a multa não é 50. Por isso é que o Flamengo está conversando. Porque se a multa fosse de 50, o Flamengo ia depositar. É que a multa é mais de 100. Então, estão conversando em termos de... Eu não sou dirigente de nenhum clube. Mas eu... Não é mais. Não, já fui. Agora, o Cruzeiro não tem por que se desfazer do Caio Jorge. E ainda mais, você tem que pensar numa situação. Hoje, o Flamengo é rival do Cruzeiro. Claro que é. Porque o Cruzeiro está tentando entrar nesse rol dos 3 maiores. O Cruzeiro está tentando contratar o Gerson. O Gerson é um jogador que poderia estar no Flamengo, então eles podem brigar pelas mesmas coisas. Claro. E com essa grana, dá pra fazer. Mas a questão... Para mim existem algumas questões. Primeiro, por que é que o Cruzeiro venderia o Caio Jorge? Porque vai ganhar muito dinheiro. E com esse dinheiro, ele vai contratar quem melhor do que o Caio Jorge? A 50 milhões de euros. Vai comprar um problema. E o Cruzeiro tinha 2 centroavantes, o Caio e o Gabigol. O Gabigol, claro, não ia ficar porque o Tite não gosta dele, o Gabigol quer jogar direito dele. Então o Gabigol vai para o Santos. Aí o Cruzeiro perde os 2 centroavantes. Então, acho que essa procura do Flamengo pelo Caio Jorge, mais do que a procura, as propostas, né, no plural usado pelo próprio Pedro Júnior, essa negociação, ela diz muito sobre o Flamengo, porque faz todo o sentido do mundo o Flamengo querer o Caio Jorge, e o Flamengo é um clube com potencial para ter o Caio Jorge. Então faz sentido, diz sobre o Flamengo e diz também sobre o Cruzeiro, que hoje é um clube que não precisa vender o jogador, ainda mais o seu artilheiro, né? Então, assim, não tem por que o Cruzeiro vender, embora tenha todos os motivos para o Flamengo tentar contratar. A minha questão é a terceira parte envolvida. O jogador. Qual é a vontade do Caio? E se o Cruzeiro não vender e o Caio quiser sair? Como o Cruzeiro vai administrar
essa questão. Eu não acho que isso tem que pesar para o Cruzeiro decidir ou não, mas pode ser um problema para frente, caso o Caio Jorge queira sair, o Cruzeiro não queira vender e fique difícil ele contornar. Caio é bom menino, não acho que isso vai ser problema. Mas para o West Ham não teve negócio. No caso do West Ham, não teve negócio, só que o West Ham era uma outra situação. Eram 20 milhões de euros na mão e um contrato para jogar no West Ham por uma temporada. E o West Ham, se ele aprovasse, pagaria o restante para o Cruzeiro. O Cruzeiro falou, não quero. Por que eu vou fazer isso? Sim. Por que eu vou deixar ele ser testado no West Ham? Vocês estão vendo ele jogar aqui, compra, paga o que é o dinheiro, os 50 milhões. Então não saiu. O Cruzeiro, da minha visão, age corretamente. O Cruzeiro, o Tite disse muito claramente no primeiro encontro com os dirigentes do Cruzeiro, eu quero nome de jogador que decida jogo. Eu quero jogador que tenha presença dentro do campo para os adversários saberem quem é o cara. Aliás, hoje é aniversário do Cruzeiro. Parabéns ao Cruzeiro. 105 anos. É um dos gigantes do futebol brasileiro. E é muito bom poder ver o Cruzeiro de novo em posição de falar, não vou vender. Não preciso. Isso diz sobre a grandeza do clube. Foi preciso transformar o clube, chegar a um segundo dono? É verdade. Seria melhor se fossem as coisas de forma orgânica? Sim, mas não foram assim. Mas que bom que no aniversário agora de um clube tão importante, o Cruzeiro tem essa condição de bater na mesa e falar ou vende por quanto eu quero ou não vou vender. Acho que isso diz sobre o momento em que o Cruzeiro está se colocando. Se eu fosse dirigente do Cruzeiro, eu faria uma proposta simples. Taco a taco. Pedro, vamos trocar. Aconteceram tantas trocas no professor. Mas taco a taco? Sem dinheiro envolvido? Ou algum coloca alguma coisinha a mais. Pedro pelo Caio Jorge. Se fosse taco a taco, Pascoal, seria melhor pra quem? Sem dinheiro. Pá, um vem, outro vai. Cruzeiro. Aí o Cruzeiro teria motivos. É o Cruzeiro. Agora o que me assusta... Ele ama o Pedro, né? Não, o Pedro é muito bom. Pelo amor de Deus. Eu sou fã do Pedro, todo mundo sabe. Quem não eu acho o Pedro errado, um jogador inigualável. Pela postura dele dentro da... O Pedro precisa de uma chance para fazer um gol. Não precisa de 3, 4. Tem 5, 6. Tem centroavante que precisa de 6. Mas o Caio é mais do que o Felipe Luiz espera de um atacante, de um centroavante. O Caio colabora mais com o time. É que o Caio são formatos diferentes. Aí o Flamengo, se leva o Caio Jorge, eu não acho que vai sair essa transação nesses moldes que estão sendo apresentados. Mas se sair a transação no molde pacote fechado, está aqui os 50 milhões, me dá o jogador, certo? Pode acontecer isso? Claro que pode. O Flamengo tem condições. O Flamengo tem condições. O Tite adora o Luiz Araújo, por exemplo. Pois é isso. A primeira proposta, a primeira conversa, o Flamengo oferecia um dinheiro mais o Cebolinha. O Tibulino. Aí o Cruzeiro evoluiu agora pro Luiz Araújo. Essa ideia de Luiz Araújo, né? Pro Tite. Porque aí sai um atacante, mas entra um outro cara que também pode ajudar bastante o Tite ali na frente. Quem que vai ser o centroavante? Rápido. O Cruzeiro perdeu o centroavante. Quem é que vai jogar de centroavante? Perde um. Já perdeu o reserva. O Tite era volante. A gente está falando que a renovação do Matheus Pereira talvez não se resolva tão facilmente. Numa dessa, a gente está falando do Cruzeiro perder jogadores muito importantes. Quando o pedido, a ordem do técnico contratado foi vamos manter o time e melhorar o time, não é enfraquecer o time. Até o Fagner agora tem perspectiva de ficar. Com o Tite lá, claro. E voltaria para o Corinthians. Claro o Cruzeiro quer acertar novamente a manutenção do Fagner junto ao Corinthians. Mas só que tem aquele negócio. O Cruzeiro paga metade e o Corinthians paga metade. Essa é a discussão. O Cruzeiro está contratando o Chico da Costa, né? Centroavante do Mirassol. Mas, claro que para compor elenco, não é por lugar do Caio Jorge. O São Paulo está contratando o lateral direito do Mirassol. E enfraquecer, fortalecendo o rival não é negócio. O Matheus Pereira vai para o Palmeiras, o Caio Jorge vai para o Flamengo, o Cruzeiro está perdendo jogadores simplesmente para os dois rivais, que ele não pode perder jogador. Só me chama a atenção que quem não quer vender não corre o risco de estabelecer um teto. Vai que paga, né? Vai que banca. Mas aí eu acho que a ideia é que com 50 milhões de euros dá para, por exemplo, trazer o Gerson e mais alguém. Então, mas você já está correndo um risco aí, né? Dizem que o maior jogador da história do Flamengo antes do Zico, que era o Zizinho, o Flamengo perdeu numa situação dos presidentes do Bangu e do Flamengo, num bar, discutindo. Um teimava que não existia jogador inegociável, o outro falava que existia. Aí o presidente do Bangu falou assim, você vende o Zizinho? E aí o presidente do Flamengo falou, vendo, portanto. E o cara do Bangu falou, topo. Isso mudou a história do Zizinho, do Flamengo, do Bangu. Essa procura do Flamengo pelo Caio Jorge mostra um outro lado do Flamengo no mercado, que o presidente, o BAP, deu a entender nessas últimas... Eu não lembro se foi na polêmica reunião do Conselho,
para o sócio, Foi nessa reunião ou do se foi Conselho. entrevista, que ele falou sobre a mudança de perfil do Flamengo no mercado, né? Porque o Flamengo nessa última temporada montou um time, melhorou um time que já era muito forte, contratando que tipo de jogador? Jogadores mais experientes, mais rodados, veio o Danilo, veio o Jorginho, veio o Saúl, um time mais rodado, um time mais encorpado. O Flamengo montou um time que já era campeão para continuar a ser campeão. E o BAP falou isso, olha, para os próximos anos a gente tem que contratar jogador mais jovem, para que fique mais tempo aqui, para que o time tenha um prazo de validade maior e, eventualmente, jogadores com potencial de revenda. Essa busca pelo Caio Jorge já é um outro perfil de contratação. Já é um Flamengo, e eu concordo com o BAP, acho que ele está correto. O Flamengo tem um time experiente, mas tem que pensar no futuro também. O Caio Jorge é o tipo de investimento que seria muito alto, mas que representaria um cara para ficar 3, 4, 5 anos no Flamengo, ou mais tempo no Flamengo. É um outro olhar de mercado comparado com um excelente mercado que o Flamengo fez nessa última É temporada. lucro técnico e, posteriormente, financeiro. É o caso do Cruzeiro. Que ela é muito jovem. O Eu Cruzeiro acho... pagou 6 milhões de euros para tirar o Caio da Itália. E aí, Olha com uma quanto pode vantagem, o Flamengo, o Cruzeiro já amassou o barro da adaptação. Porque o Caio Jorge isso é que verdade. chega não é esse. Então o Flamengo já vai pegar. É claro que isso vai depender muito do jeito que o Flamengo jogaria com ele, mas o Flamengo já pega meio caminho andado. Não é um jogador para se adaptar. A readaptação do Caio Jorge ao futebol brasileiro já aconteceu. Então ele chegaria na alta. É por isso que o Cruzeiro pagou 6 e pode vender por 30, 40, sei lá por quanto. Ou Agora, 50, que é o que ele quer, imagina. Aí essa quanto conta é de sempre... 300%, se for. Mas 194 mais Luiz Araújo dá 300? Não. Depende de quanto custa o Porque o Cruzeiro. Cebolinha Então, tô entrava achando como meio 8. inflacionado esse O Luiz Cebolinha Araújo. entrava como 8. 320 milhões, aí seriam 320 milhões de reais. Reais. Isso. Eu vou dizer, a 50 milhões de euros. Mas é que aí que você está falando que tá 50 milhões de euros mais o jogador, né? É. Aí eu acho que essa Então, conta... pelo o Fabrício está me explicando, o pacote total seriam 50 milhões de euros. Então apareceu lá dinheiro mais jogador, 320 Isso. milhões de reais. Eu, se eu fosse o Flamengo, não colocaria o Luiz Araújo no negócio. Porque o Luiz Araújo é um jogador que tem várias funções dentro do campo. O Cebolinha é um jogo aberto pela ponta. É o 12º titular do Felipe, Sim, praticamente. Mas é o cara Luiz que entra de Araújo... meia, o cara que substitui quase sempre, Georgiano e Arrascaeta debochado. Tanto o Everton quanto o Luiz Araújo foram jogadores que o Tite pediu no Flamengo, né? São jogadores que... O Cebolinha... Não, minto, o Cebolinha chegou antes. Mas é um cara... O Everton veio dos Estados Unidos. Cebolinha tem Jogou uma... bastante com o Tite. Uma Copa América, né? E o Luiz Araújo era um cara que o Tite adorava também. Então, os dois são jogadores que o Tite gosta bastante, mas o Luiz Araújo é um cara que te entrega mais em diferentes coisas do que o Everton Cebolinha. mas Pode jogar Luiz- aberto pela direita, pode jogar como meia no lugar do Arrascaeta e tem entrado muitas vezes nessa função. Verdade. Então eu acho que eu não, é só a minha impressão, né? É só como eu estou analisando o que está acontecendo. O Cebolinha é um jogador de ponta que termina a temporada bem. Muito bem. Sim. Muito bem. Se recuperou das lesões e termina a temporada bem. O Luiz Araújo, para mim, é sempre o cara que entra e resolve muita coisa para o time do Flamengo. Só a minha visão. Eu acho que o Flamengo está querendo muito o Caio Jorge. Está aquecendo muito o Luiz negócio. Araújo é mais tático, acho que é mais a cabeça do Também. Tite. Agora, o Luiz Araújo é uma proposta cruzeirense. A conta... Não é uma iniciativa O Cebolinha rubro-negra. teria sido uma O oferta. Cebolinha é uma iniciativa rubro-negra. Vamos dar uma olhada em números do Caio Jorge, até para a gente continuar a conversa aqui. Falar do KJ, 46 jogos pelo Cruzeiro, 43 como titular, quer dizer, Já jogou tudo, Gabigol foi mesmo para o banco, 83% dos jogos, 75 minutos em média por partida, 26 gols, excelente média, 0,57, e ainda 9 assistências. Gostei, é bom ter um comentarista professor, porque ainda traz poesia, né? Ele amassou o barro da adaptação. Gostou Gostei. do barro amassado da adaptação? boa. E teve barro, hein? Teve barro. É que agora a última impressão é a que fica. Mas o Caio Jorge era questionado do Cruzeiro. O Tigrinho também. Todo né? aquele time, né? O Tigrinho também no Palmeiras. Porque quando o Caio é começa bem, contratado, começa assim, bem. a passagem do Caio pela Itália foi muito frustrante, porque ele teve graves, além da questão de muito jovem, adaptação, ele teve graves lesões de joelho, ele ficou um tempão sem jogar. Mas não joga. Né? Então ele veio para o Brasil para recuperar a carreira, para recuperar o movimento que ele não conseguiu, de fato, dar quando ele foi para a Juventus. Então, de fato, o Cruzeiro apostou, o Cruzeiro
termina de recuperar o Caio. E vamos lembrar que ele não só fez essa temporadaça pelo Cruzeiro, ele foi convocado e ele jogou com o Carlo Ancelotti na seleção brasileira. E bem. Ele se machucou, né, na convocação dele. Sim. Então, Não teria sido usado mais, né? No primeiro jogo, aí o segundo ele volta, não é isso? Isso. Eu acho o Caio Jorge um atacante com múltiplas funções. Ele pode ser o centroavante, o 9-9. Ele pode ser o jogador da diagonal, da bola em diagonal. Ele pode ser o atacante que vem de trás com a bola dominada no 1 contra 1. Ele pode ser o 8,5, ter um centroavante e ele vir de trás jogando como 8,5, não como centroavante. Eu acho que ele pode ser utilizado de muitas formas. Ele é ambidestro, ele bate bem com a esquerda, bate bem com a direita. Não é muito alto, mas cabeceia bem. Ele é um jogador que tem várias possibilidades de utilização. Por isso que o Flamengo quer. E o cheiro do gol. E por isso o Cruzeiro não quer vender. Ele tem o perfume que a bola gosta. O perfume que a bola gosta é o seguinte: como é que você determina o perfume que a bola gosta? Ele é artilheiro do Campeonato Brasileiro e artilheiro da Copa do Brasil. O Ryan também foi artilheiro junto com ele na Copa do Brasil. E olha que o Cruzeiro, embora o Cruzeiro do Jardim fosse um time muito organizado, que funcionasse muito bem, um dos destaques, né, pensando em longo prazo do que a gente viu na última temporada, mas o Cruzeiro não era um time que finalizava o tempo todo. Era um time com menos posse de bola, um time mais direto. E o nível de aproveitamento do Caio nas finalizações foi muito alto, né? Você imagina transportar essa qualidade para um time que joga mais perto da área, que é o caso do Flamengo. Que a bola passa muito. Claro que também tem outro lado, que é a dúvida. Será que eu vou ser titular aqui? O time é campeão da Libertadores jogando de um jeito. O centroavante é o Pedro. Quando não é o Pedro, é o Bruno Henrique. Será que o Caio não pensa, puxa, aqui eu vou ter que correr atrás, começar do zero contra um time campeão de tudo? Talvez isso passe também pela cabeça dele. Além do prestígio que é jogar no Flamengo nesse momento, das questões financeiras, né? Mas tem que convencer o Pedrinho. E o Pedrinho não precisa de dinheiro, né? Agora, essa questão do Pedro, o Celso, tem muito, como eu disse, amigo meu preocupado com essa questão. Não, tá com cara que o Felipe Luiz vai querer se desfazer do Pedro. Você acha que isso é uma possibilidade? Mas se ele abrir a boca para negociar o Pedro, tem um time aqui da Turiaçu que compra na hora. Não, já quis e não rolou. O Palmeiras já ofereceu 100 milhões pelo Pedro, não foi por 50. 100, e não saiu o negócio com o antigo presidente do Flamengo. Não foi conversinha fiada. Tá aqui uma em cima da outra. O Bruno Henrique também quase jogou no Palmeiras, decidiu ficar no Flamengo. O Pedro também, uma em cima da outra. Quer? E aí é o Flamengo que vai se ver nessa situação de não querer reforçar o rival, né? Nesse caso é o rival mesmo, não é um rival. É o rival direto. Aí a batata quente vai para a mão do Flamengo. Eu não acho que seja excludente. Se você pensar, o Flamengo tem hoje, ainda tem, por exemplo, na lateral esquerda, 4 grandes nomes. O Vinha ainda não foi, né? Não, ainda não. O River Plate quer, mas ainda não. Eu acho que a lateral esquerda assim, é o cúmulo da abundância no Flamengo. Ostentação. Né? Da ostentação. Está pensando num goleiro também. 3 laterais de seleção. E quando a gente olha para elenco, o Flamengo perdeu porque foi negociado o Juninho. E o Caio viria, não em termos de qualidade, evidentemente que não, mas em termos de ocupação de espaço no elenco, né? Saiu um atacante, tem que chegar um atacante. E esse atacante seria o Caio Jorge, que daria um salto de qualidade gigantesco, né? E mesmo o Bruno Henrique, a gente fala de Bruno Henrique como centroavante em relação ao Pedro, mas quem jogou o Bruno Henrique nessa foram as circunstâncias do Flamengo não ter um reserva à altura. Eu acho que no caso o Caio Jorge nem seria propriamente um reserva. Tem a possibilidade de jogar com os dois, se quiser mexer do esquema. Nesse ponto. Né? Ou um jogador à altura da substituição do Pedro. O Caio saindo mais da área. Mas, na verdade, o Caio faz o que muita gente cobra do Pedro, né? E aquilo que quando o Flamengo foi campeão com o Dorival, o Gabigol fazia mais. O Pedro era mais centroavante, o Gabigol movimentava um pouco mais. O Caio pode fazer isso. Celso, pela sua experiência, como tá na negociação que a gente está acompanhando, tá com um cara que vai sair negócio? Eu acho que não sai negócio pelo tanto que o Cruzeiro quer e nem pelo tanto que o Flamengo quer dar. O Flamengo tem que aproximar. Como diria nosso Léo Bertozzi, quem quer rir tem que fazer rir. Mas tá com cheirinho, não tá? Por enquanto, o Flamengo não fez rir. Eu acho que só o fato do Cruzeiro ter estabelecido um teto, se chegar aqui eu vendo, é sinal de quem considera a possibilidade de vender.
Eu acho também muito estranho o Cruzeiro considerar a possibilidade de vender, porque isso aí é negócio para todo mundo, até para o Caio Jorge, se você considerar que ele quer bancar o risco, menos para o Cruzeiro. Eu não vejo, se fosse há 2 anos, caía do céu para o Cruzeiro tirar o pé da lama. O Cruzeiro atual não precisa disso. O valor em Nelore, né? Diz que é uma fake news, que o Pedrinho não falou isso, que os Nelores dele bastam para comprar o Flamengo. Ele não falou, mas poderia ter falado. Então não é uma situação de corda no pescoço. No interior, sabe como fala, né? Nelor. 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 É Nelor. Gado Nelor. Gado Nelor. Vamos ver, né? Então tá aí, pessoal, foi o vídeo e agora eu quero deixar vocês atualizados aí quanto à Copa São Paulo de Juniores que tá rolando aí, né? Na parte da manhã tivemos o Meia-Noite empatando com o Real, 0-0. Ponte Preta venceu o Coritiba 4-2. Votuporanguense venceu o Galvez por 2-1. Mirassol venceu o Forte por 2-1. O Grêmio vai vencendo aí o Falcon por 2-0. E teremos ainda logo mais Sport e Linense. Então tá aí a Copa São Paulo de Juniores, Campeonato Espanhol rolando, Raio Vallecano 1-0 no Getafe, Campeonato Italiano Milan 1-0 no Cagliari, Campeonato Francês, o Lens vencendo o Toulouse 1-0, Campeonato Português, Gil Vicente Sport 1-1, Vitória de Guimarães e Nacional da Madeira 0-0, alguns dos jogos que estão rolando. Gostou do vídeo? Deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações e mais uma vez aqui trazendo os produtos do Mercado Livre que estão em promoção, né? Estão em oferta no dia de hoje. Você que ficou até aqui, dá uma conferida aí nos produtos que eu vou deixar abaixo do vídeo. E você adquirindo qualquer produto, você vai estar ajudando o nosso canal. Olha essa camisa Polo, R$ 38,00. Tá barato demais. Olha aí um Galaxy A16, R$ 800. Então dá uma conferida aí. E lembrando que você que já é acostumado a comprar no Mercado Livre, você, sua esposa, envia esse vídeo para ela e pede a ela para sempre que ela for comprar no Mercado Livre, comprar aqui pelo nosso link, pelo nosso canal, pois vai estar nos ajudando demais. E no Mercado Livre tem tudo. Entra aqui pelo nosso link, você pode pesquisar o que você quiser, você vai encontrar no Mercado Livre. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal.